Apocalipse 15, 3 e 4, diz a palavra de Deus assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Eu quero, para a guisa de introdução, pensar com os irmãos a respeito de uma coisa que nos ajudará a entender esses capítulos e também todo o livro de Apocalipse e os propósitos de Deus. Qual é a utilidade da dor? Há pessoas que acham que nós viveríamos muito melhor se a dor nos fosse tirada. Porém, a dor, ela tem uma função. E ela é muito útil quando nós pensamos que ela funciona como um aviso. Uma pessoa que está com úlcera sente dores e as dores avisam que algo está errado no seu organismo, ela vai procurar ajuda. Uma pessoa que está em casa dormindo, na hora do incêndio, se não houvesse dor, ela seria toda queimada. Mas à medida em que o fogo se aproxima e que ela sente dor, ela acorda. Daí a dor, ela tem uma utilidade. Todas as dores têm. E nós vamos falar aqui a respeito das dores que vêm sobre a humanidade. E aí eu gostaria que você lembrasse que foi assim, quando Moisés foi libertar o povo de Israel, que nós tivemos 10 pragas antes da libertação. E aí algumas pessoas têm o costume de pensar que essas pragas eram desnecessárias, que parecem muito mais, alguns pensam, mitologia, produto da cultura judaica. É um erro pensar assim. O livro de Êxodo nos narra exatamente como as coisas aconteceram. Mas ao mesmo tempo que as pragas avisavam que era verdade o que Moisés dizia às pessoas, que Deus queria que o povo de Israel fosse solto, não era justo que eles permanecessem como escravos. Eles não foram escravizados porque houve uma guerra, ou não foram escravizados porque foram comprados. Eles estavam escravizados porque Faraó foi cada vez mais dominando. Eles eram estrangeiros morando, nunca foram tratados como pessoas da terra. E assim que José morreu, começam movimentos e daí para frente Israel, que era um hóspede de luxo, se transforma em um serviçal, em um escravo para promover e aumentar as riquezas do faraó. Daí, Faraó não queria libertá-los. Cada uma das pragas, quando o Nilo se transformou em sangue, lembre-se que o Nilo era adorado como se fosse um deus. Assim como os hindus hoje têm no rio Ganges um rio santo, os egípcios tinham uma adoração pelo rio Nilo. E ali o Nilo se transformando em sangue, com um mero toque da vara de Moisés, dá uma demonstração. Não é que ficou cor de sangue, virou sangue mesmo, tanto que peixes morreram, não podiam respirar dentro do sangue, e daí o rio se transforma em sangue. Cada praga que foi chegando era um aviso, e era uma oportunidade também de arrependimento. E nós vemos na Bíblia que Faraó algumas vezes deixou que o povo fosse, pelo menos por 2 vezes. Só que o seu coração se endureceu e ele mandou buscar o povo. Então não houve arrependimento, houve um coração duro. As pragas do Egito têm o propósito de avisar e fazer com que pessoas se arrependessem de como tinham tratado os hebreus e se arrependessem da decisão de mantê-los como escravos. Eram avisos para Faraó que Deus ia dando para que não chegasse ao extremo, até que chegou o extremo da Páscoa, em que foi atingido somente a nação do Egito e todo o primogênito morreu. E os hebreus foram poupados dessa dor, porque passaram o sangue do Cordeiro, conforme cantamos no hino. O sangue do Cordeiro, não que o hebreu não tivesse culpa, mas para que houvesse sangue do Cordeiro nas portas, foi necessário que os cordeiros morressem. E eles foram comidos naquela noite.
Então, aquele sangue passado nos umbrais das portas, o que fez com que o anjo da morte passasse por ali e não tocasse aquelas casas, porque eram casas de hebreus. Mas foi preciso que os primogênitos morressem para que Faraó finalmente libertasse. O próprio Faraó perdeu o seu primogênito, porque lembre-se que, para Faraó, ele era um deus. Como eles cultuavam tudo e elegiam deuses conforme o seu próprio critério, Faraó se considerava um deus. E na medida em que seu filho morre, que seria o seu herdeiro, está atingido e demonstrado que ele não é Deus. E daí Faraó parte com o exército atrás de Israel e morre também afogado quando as águas do Mar Vermelho se fecharam. É um episódio semelhante, tanto que aqui a relação estabelecida por João, porque diz que cantaram o cântico de Moisés. Quem estava de pé sobre o mar de vidro, que era um mar de vidro mesclado com fogo, cantou o cântico de Moisés. Isso não é sem propósito. O cântico de Moisés diz a seguinte frase, que é bem ressaltada no texto, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. Então, como Moisés triunfou gloriosamente sobre Faraó, aqui também vai demonstrar que o mal e a humanidade, que é uma aliada do mal, também vai sofrer debaixo do triunfo do Messias. Por isso, é dado 7 pragas, que são oportunidades de arrependimento que o homem não abraça. Não que estamos visando a conversão, mas simplesmente essas coisas demonstram, houve 7 avisos de Deus, e nesses 7 avisos vocês não se arrependeram, portanto o juízo ainda é maior, porque eles tinham consciência do que Deus havia avisado. Então nós temos aqui o capítulo 15, que é uma preparação para o 16. O capítulo 15 é uma introdução, e no capítulo 16, os anjos derramam as taças. No capítulo 15, é dado aos anjos a taça do sofrimento, dos ferimentos. A terra seria ferida. Então observa que são dados 7 anjos, recebem 7 taças. E é o que João está nos preparando. E foi dada autoridade a esses anjos, quando quisessem, derramar sobre a terra, para que a terra fosse castigada de alguma forma. E esses pequenos castigos poderiam evitar coisas piores. Mas o que a gente percebe é que os homens não se arrependem. Eles não conseguem aprender nada com os sofrimentos, né? Então nós temos aqui que foi isso que aconteceu. E o santuário saiu. O santuário foi aberto. O santuário no céu. E esses anjos vêm de dentro do santuário. O que significa, o que o texto está nos dizendo, que não é do mal que vem a punição. Vem de Deus. O próprio Deus, ele está no centro de tudo. E aí os 7 anjos que saem do santuário para promover esses flagelos sobre a humanidade. O que é interessante notarmos aqui, que as próprias harpas que são tocadas enquanto eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro está transcrito aqui, essas harpas ele diz que são harpas de Deus, até as harpas são do Senhor. E aí, só alguns detalhes para que a gente possa ver aqui. Um dos 4 seres viventes diz aos anjos, dá uma taça para cada anjo e diz, podem derramar, vocês têm autoridade. E é interessante que diz que o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. No verso 8, que é o último verso do capítulo 15, diz que ninguém podia penetrar no santuário, ainda que ele estivesse aberto, porque ainda precisava se cumprir a ira. Isso aqui precisa ser entendido. Por que alguém entraria no santuário? Isso seria um gesto de intercessão. O sangue era derramado dentro do santuário exatamente para que as pessoas fossem absolvidas das suas culpas. Aqui, quando Deus não deixa entrar, diz que não vai aceitar a intercessão. Como o próprio apóstolo João escreve na sua carta, diz, há pecados que são para a morte. Para esses, eu digo que vocês não devem interceder. Então, há pecados que são para mortes e há outros pecados que não. O que poderia significar isso?
a apostasia, a blasfêmia, a luta contra a própria igreja de Deus. Então, não é para interceder para que essas pessoas sejam bem-sucedidas, porque estamos lutando então contra a própria igreja, pedindo a Deus que favoreça os inimigos. Então é exatamente essa ideia, os inimigos da igreja. Aqui exatamente essa ideia que não é para haver intercessão quando as taças estiverem sendo derramadas. E aqui nós temos então a sessão, esse capítulo 15 e 16 é a quinta sessão de Apocalipse. Como foi a proposta, Apocalipse conta 7 vezes a história da humanidade. E nós estamos na quinta sessão, ainda há mais 2. Uma que vai mostrar a derrota dos aliados do dragão, que vem agora para frente, e depois a vitória do Cordeiro, que está na 7ª, que vai contar a respeito do novo céu e da nova terra. Então, vejam só, vamos olhar aqui os 7 flagelos que são enviados, ou as 7 pragas, também pode ser traduzido com esse nome. E diz aqui, a primeira taça é derramada por um anjo que derramou essa taça, e o que traz sobre os homens na terra? Vieram feridas. E aqui diz malignas e perniciosas, é uma terminologia quase que sinônima, mas a ideia aqui é que essas feridas que vai dar no corpo dos homens são feias e causam mal, um tremendo mal-estar. Então elas, além disso tudo, são feias. Seria talvez essa ideia, né, que está sendo colocado aqui por João, porque há duas palavras sinônimas. No verso 3, nós temos o segundo flagelo, que é derramado sobre o mar, e o mar se torna como sangue. Lembrem-se que eu falei das pragas de Moisés, que ainda que vendo essas coisas e o poder de Deus, Faraó não se converteu. Assim também a humanidade recebe esse aviso, e todo ser vivente que havia no mar morreu. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Por isso que João diz lá no início que ele viu um grande sinal e admirável. Espantoso sinal, seria essa ideia, grande e espantoso. Então foi derramado, e aí no mar morreu. No segundo, todo ser vivente. O terceiro é parecido, que também as águas doces, as águas potáveis, os rios e suas fontes se tornam como sangue. Você vai ver que é parecido com a narrativa, porque é a mesma narrativa das outras sessões. A quarta sessão fala sobre isso. Então veja só, no terceiro flagelo, as águas dos rios se tornam em sangue. E no outro texto diz que quando isso acontece, as pessoas começam a morrer porque não tem a beber, a água fica amarga. É interessante que vira como sangue, quando diz no verso 3 do segundo flagelo, ressaltar você, sangue como de morto. O que seria isso? É porque o sangue, depois de coagulado, ele manda um cheiro. Ele cheira muito mal. Então a ideia aqui é um sangue fedido. O mar vai ficar fedido. Imagina os oceanos todos cheirando sangue coagulado, né? Então por isso que diz que é sangue de morto. Só uma ajuda para a nossa interpretação. Então, esse terceiro anjo que fere as águas potáveis, ele diz também, no verso 5, ele profere um louvor, do 5 ao 7, um louvor a Deus, dizendo que Deus é justo, maravilhosamente reto que Deus é. Isso aqui serve para a gente fazer um paralelo, que as nossas leis são muito ruins. Por que na Bíblia a lei de Deus é chamada de testemunho? Alguns comentaristas fazem uma proposição. É porque lei demonstra o que Deus quer. E aí nós vemos que é um testemunho, porque quando a gente descobre o que Deus quer, nós descobrimos coisas do caráter de Deus. Por isso é um testemunho da justiça e da santidade de Deus. Deus exige que o homem seja correto para com ele, mas também que o homem seja correto um com o outro. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não dirás falso testemunho, não roubarás, não matarás, são mandamentos para que nós nos respeitemos como povo. Qual que era a punição? A punição era muito severa naquele tempo. E assim é que se respeita um país. Quero lembrar um tempo desse atrás que um traficante brasileiro foi pego num daqueles países lá, vizinhos do Vietnã, se não me engano foi na Indonésia, que ele foi pego e ele foi condenado à pena de morte.
E aí, quem era presidente no Brasil era a Dilma Rousseff. E ela, então, entra em contato com o presidente do país e diz a ele para perdoar aquele homem. Ele falou, não, a lei do país diz que é para morrer e ele vai morrer. E aí a Dilma, então, com esse sentimento brasileiro de que o criminoso é um produto da sociedade, vira para ele e tenta outra vez interceder. Aí ele responde para ela com a seguinte frase: você sabe qual que é a diferença entre o meu país e o seu? Aqui bandido morre, no seu país ele vira presidente. Por que ele deu essa resposta? Porque ela foi assaltante de banco, ela foi terrorista e acabou como presidente. Então, é isso que é o nosso país. Quando as nossas leis, o nosso Senado, os nossos deputados fazem leis brandas, protegendo o criminoso, quer dizer, a gente tem um absurdo nos Estados Unidos, e são casos raros, mas que acontecem de abuso do policial, porque lá o policial é respeitado. No nosso país, há uma lei contra o abuso de autoridade. E sabe o que aconteceu? Ontem, no Mato Grosso do Sul, por essa lei contra abuso de autoridade, quando assinaram as leis lá, foi um tiro em Brasília que eles deram nas autoridades aqui. No Mato Grosso do Sul, prenderam 2 homens que estavam fazendo coisa errada, envolvidos com tráfico, só que um deles não tinha ficha, não tinha nenhum mandato de prisão expedido contra ele. Então, quando eles pesquisaram dos 2, um foi algemado, o outro não. E nem foi revistado porque a lei contra o abuso de autoridade que o nosso Congresso aprovou é uma lei criminosa. Esse bandido que estava no banco de trás tirou da sua roupa, estava escondido, da sua cintura, se não me engano. Ele tirou uma arma e deu tiro na nuca dos 2 policiais. E os 2 fugiram. O que estava algemado foi pego de novo. O outro, que matou as 2 pessoas, está sumido. Porque o nosso país privilegia bandidos. Então, a nossa é um testemunho. Quem nós somos? Olha as nossas leis e você vai descobrir. Agora, um país onde o criminoso ele tem liberdade de cometer crimes e não é punido, na medida da sua maldade, ele é um país de criminosos. É assim que se entende. Nós estamos dando testemunho de quem nós somos através das nossas leis. Então, os deputados e senadores têm que ser mais responsáveis e acabar com essa história de lei de abuso de autoridade, porque foi um retrocesso. Isso foi o que o comandante lá do Mato Grosso do Sul falou, um retrocesso no combate às drogas. Mas aí, continuando, então veja que Deus é justo. Não precisamos imaginar que Deus tem que ser a nossa imagem e semelhança. Nós é que precisamos lembrar que somos imagem e semelhança dele. O que significa que não é porque Jesus veio e morreu pelos pecados e somos perdoados, ele disse para dar a outra face, falou isso para nós. Não quer dizer que o nosso Deus não puna. A melhor definição sobre isso que você vai ter, você vai encontrar no livro do profeta Naum, lá no capítulo 1, e que ele diz que o Senhor é bom, que o Senhor é tardio em irar-se, é grandemente paciente, mas jamais inocentará o culpado. Quer dizer, ele vai dar várias chances, são 7 flagelos, que são 7 oportunidades de vermos o poder e termos medo, e pelo medo mudarmos a nossa conduta. Mas pelo jeito as pessoas não estão aí muito dispostas a aprender com isso. Vejam só, aí ele diz aqui que o 4º flagelo, por interessante que pareça, ele diz que as pessoas não se arrependeram e blasfemaram contra Deus. Olha só, o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e o sol se escureceu. Aliás, não foi, a escuridão é da outra sessão. Ele diz que o sol esquentou tanto que os homens começaram a sentir tanto calor e ficaram queimados com esse calor. E os homens começaram a blasfemar contra o nome de Deus, que é aquele que tem autoridade sobre os flagelos. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Então vejam só que coisa interessante. O homem permanece blasfemando contra Deus e criticando, e até mais, julgando o próprio Deus a partir dos seus próprios critérios. Não adianta nada, a opinião que você tem sobre Deus não vai mudar o curso da história. Não vai mudar Deus. Deus é imutável. Então veio o 5º flagelo. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta.
o reino dele se tornou em trevas. E era tão terrível que os homens estavam roendo as suas unhas, as suas línguas. Eles começaram a morder a própria língua de tanta dor. E aí também blasfemaram contra Deus e não se arrependeram. Também diz isso no 5º flagelo. O 6º flagelo diz que o rio Eufrates outra vez aparece, porque o rio Eufrates é uma lembrança. À margem do rio Eufrates fica a capital da Assíria, que dominou o reino do norte, e a Babilônia, que dominou o reino do sul. Esses dois impérios são representações do mal. E aqui o texto nos diz com clareza que o rio Eufrates se secou. Olha que coisa interessante que diz aqui. Ele se secou e quando ele foi secado, abriu para que os reis que vinham do Oriente, do nascente do sol, pudessem entrar e a Babilônia caiu. É uma coisa interessante sobre isso. Você deve lembrar daquele episódio em que Deus escreveu Mene, Mene, Tekel, Uparsim. O Farsim. Eu te pus na balança e você foi considerado pesado. Por isso você vai ser dividido basicamente com essas 3 palavras, ou 4, porque uma está repetida, Mene, Mene, de onde vem a palavra mina, que era uma moeda da época e que media peso também. Olha que coisa interessante, diz Mene, Mene, Tekel. Tekel é você foi pesado, você foi condenado no julgamento e por isso você vai ser dividido. Nessa noite que Deus escreveu, os medos haviam desviado o leito do rio Eufrates e com o desvio do leito eles passaram a pés enxutos e conseguiram entrar no palácio e destruir, porque a segurança era o rio Eufrates. Ele que dava margem. Estava todo mundo festejando porque era impossível atravessar o rio Eufrates para atacá-los. Então eles morreriam. O que aconteceu? O rio Eufrates foi secado. Olha que coisa interessante, que é a mesma coisa que está sendo dita aqui. Isso aconteceu durante o reinado de Belsazar, da Babilônia. E aí, Dario, da Síria, entrou com seu exército e tomou a Babilônia caiu. Então veja só, o rio Eufrates, cujas águas secaram, verso 12, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante, vocês lembram que eu disse que essa história é contada paralelamente, 7 partes? Pois nessa 5ª parte há uma reprodução do que você vai ver na 6ª, em que o anticristo, Satanás é solto e ele vai reunir as nações para tentar derrotar o povo de Deus e o próprio Jesus. Você vai ver isso em Apocalipse, capítulo 21. 20 diz que ele é preso e que ele é solto depois de 1000 anos. Quando ele sai reunindo as nações. Então é a mesma história da humanidade, repetida por 7 vezes. Olha que interessante que é colocado que reúne as nações com prodígios e sinais, e aí o povo se anima e parte para tentar destruir a igreja de Deus, ao contrário de se arrepender. Verso 15, Jesus diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. São palavras de Jesus. Entre parênteses aí no verso 15, verso 16, há uma coisa interessante aqui. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Olha que interessante. Armagedon. Algumas pessoas julgam que é lá que vai acontecer a batalha entre os inimigos da igreja e a igreja. É um erro pensar dessa forma, que isso seria literal, porque há alguns problemas com isso. Um deles é que se você juntar só os judeus de Nova York, porque essa altura os crentes dessa linha acham que a igreja não está mais na terra, que ela foi arrebatada. Se você juntar só os judeus que existem em Nova York, ele não cabe no Vale de Armagedon. O Vale do Armagedon é um vale grande. Ele tem
uma serra, né? No Brasil a gente chama serra, eu estava tentando lembrar o outro nome. É tipo uma cordilheira, mas não é tão alta igual a cordilheira. Onde fica o Monte Carmelo, que é conhecido como o Complexo do Ferro. É conhecida hoje assim. Ele fica no norte, indo para o Líbano, mais ou menos à altura de Nazaré. Nazaré está um pouco para a direita se você olhar para o mapa. E perto do Monte Carmelo você tem o Vale do Megido. Esse Vale do Megido. Daqui que vem a palavra Armagedon. Perto desse vale tem também um monte. Monte do Megido. Megido significa torre. Tanto o rei Salomão construiu lá uma cidadela para proteger o seu povo, porque é muito estratégico, como Acaz acabou construindo também, Acabe, né? Acabou construindo também alguma coisa ali para segurança. Nesse Vale do Megido, que fica no norte de Israel, é importante ressaltar isso, ele, na verdade, a palavra Megido significa torre, talvez por causa das construções, mas ele aqui é um símbolo. Ele é um símbolo porque nesse Vale do Megido, ou se você levar também a cidadela que está lá no Megido, a torre, o que deve acontecer é o seguinte, você observar que isso são representações do povo de Deus, que perdeu para a Síria, mas que agora vai ser vitorioso. É exatamente isso que vai ser contado no 7º selo, para a gente poder encerrar. Diz aqui, então derramou o 7º anjo a sua, a 7ª taça, pelo ar. Então aquela ideia de que ele jogou no ar. E veio uma voz do santuário que diz, acabou, seria isso. Feito está, ou seja, acabou. Então quando for lançado, vai sobrevir relâmpagos, sons, que a palavra voz em grego pode significar uma coisa ou outra, trovões, ocorreu o terremoto, o maior terremoto da história. Diz que aqui nunca houve um terremoto quanto esse. E aí o terremoto foi tão forte que a cidade da Babilônia, que acreditamos seja uma representação de Roma, foi dividida em 3 partes com esse terremoto. E aí experimentaram o furor da ira de Deus. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Olha que coisa interessante. No paralelo que é feito depois, diz que a terra e o mar fugiram da presença de Jesus e não achou lugar para que eles se escondessem. É a mesma narrativa, como eu disse 7 vezes. Verso 21 diz alguma coisa interessante que eu preciso dar um dado a você. Também desabou do céu sobre o homem grande saraivada. A ideia aqui é uma chuva de granizo, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Literalmente, aqui o que está escrito, que João escreveu, ditado por Jesus, é que os homens blasfemaram porque o castigo deles era excessivo. Então, no julgamento dos homens, Deus foi mais rigoroso do que eles imaginavam que seria. Essa ideia, o castigo foi excessivo. E a respeito de um talento, quanto que pesa um talento? O talento, a medida, é quase 50 quilos. Por volta de 50 quilos. Então, quando diz aqui por volta de um talento, imagina uma chuva de granizo em que as pedras pesam 50 quilos. Essa que é a ideia que é dada aqui. Então, é uma chuva terrível. E aí os homens começam a blasfemar contra Deus, que diz que estão sofrendo demais. E essa praticamente é a postura da humanidade. Vai levando as coisas como se tudo fosse justo. Até que chega um momento em que eu sou obrigado a responder pelos meus atos. Aí eu quero a justiça mais branda que tiver. Você deve conhecer coisas desse tipo. Então, hoje em dia se fala na humanidade, não, a gente tem que amar. Se você amar, o mundo se transforma. Eu vi muito isso nos anos 70. E eu vi o mundo piorando em vez de melhorar. Então, você, em vez de dar um tiro no bandido, dá uma flor para ele. Assim, nós reformamos a sociedade. Essa conversa dos hippies não funciona para a nossa época, não funcionou na época deles, não vai funcionar. Dá amor,
Quem sabe amor é Deus. Deus é que sabe o que é amor. Nós não sabemos amar. E o homem não vai responder. Se você der uma flor para ele, ele não vai te responder com um gesto de bondade. Os homens não se comovem com isso. Essa é uma sociedade que não funciona. Então observe bem, não é uma questão de amar. Observa que você mesmo é assim. É mais ou menos como aquele governador do Espírito Santo agora recentemente, que proibiu que se usasse cloroquina para a população, porque disse que não tinha prova científica de que ela realmente cura e que tinha efeitos colaterais. Proibiu para todo mundo. Até que ele descobriu que a esposa dele estava contaminada. O que ele fez? Ele levou no hospital e, debaixo da ajuda de um instituto, aplicou cloroquina a ela. Porque quando é a mulher dos outros, a gente determina essas leis. Não, você tem que ser amor, tem que dar outra face. Quando se trata de mim, aí é diferente. Então, quando alguém assalta e mata uma outra pessoa por celular, não, isso é porque a sociedade não soube dar amor a esse rapaz. Mas quando ele mata um filho meu, uma esposa, ou ele mata a mim, as coisas mudam de figura. Por isso nós somos muito injustos e as nossas leis são injustas. Daí os flagelos. Deus está prometendo que todo ato do homem vai ter uma resposta dura da parte dele. Isso é o que Deus está prometendo. E não pense que você julgar, reprovar Deus por isso, que vai adiantar alguma coisa. Deus continua ainda nos seus propósitos, como disse o profeta Naum. Ele é longânimo, ele é muito paciente, ele demora para se irar, mas de forma alguma terá o culpado como inocente. Então não precisa esperar isso de Deus. Deus é o Deus tão justo, e eu quero encerrar com essa frase, que todos os pecados da terra são punidos. Então veja bem, o que eu quero dizer com isso? Que de alguma forma, isso são palavras do grande filósofo Dr. Francis Schaeffer. Dr. Francis Schaeffer disse num livro, de certa forma, Deus nunca nos perdoou. O que ele quis dizer com essa frase? O que ele quis dizer é que perdoar no sentido de fazer vista grossa, não espere isso de Deus. Jesus morreu no ano 30 pelos pecados. Quem crê em Jesus não será julgado de novo. Jesus já foi julgado, condenado, executado no seu lugar, se você crê. Se você não crê, então você vai responder pessoalmente pelo que você fez. Ou é a substituição que Jesus nos apresenta, ou é você falando pessoalmente com Deus e tentando argumentar. É esse que é o pensamento que nós precisamos ter. Vamos orar a Deus.